Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Estou gravando o vídeo hoje, dia 7 de fevereiro de 2023, e diante dessa situação vivida pelo Estado de Minas Gerais, professores das escolas estaduais, trabalhadores, auxiliares de serviço de educação básica, ATBs, que é o assistente técnico de educação, especialistas e inspetores de escolas, dentre outros técnicos de educação, assistente da educação, nós estamos aí assistindo a visita da deputada estadual Beatriz Cerqueira ao Tribunal de Justiça na data do dia 6 de fevereiro de 2023. Ela esteve lá visitando o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. José Arthur Filho, e recebeu a deputada Beatriz Cerqueira, deputada estadual, para discutir um pouco sobre essa temática que passará aí por uma grande discussão no Tribunal de Justiça na próxima quarta-feira, dia 8, prometido aí pelo Sindiúti e pelos trabalhadores da educação, uma grande paralisação na rede estadual de ensino. Nós tivemos o início do ano letivo no dia 6 de fevereiro, portanto, na quarta-feira já temos uma paralisação total das atividades dos trabalhadores em educação. E essa paralisação ela vai acontecer no momento em que o Tribunal de Justiça discutirá os termos da Lei 21.710, a lei que trata sobre as carreiras, os vencimentos da educação no estado de Minas Gerais. Essa legislação que não está sendo aplicada de acordo com o que está lá no seu texto. Porque se você perceber hoje, os trabalhadores da educação, você pega a Lei 21.710, eu já fiz um vídeo aqui mostrando essa matéria, lá nós temos o vencimento de 2017, esse sim nós estamos recebendo, e nós temos lá uma tabela de vencimento de 2018 que não estamos recebendo, esse vencimento de 2018, esse vencimento básico. Então se você pegar lá o professor início de carreira PEB 1, PEB 1A, você vai ver que é um valor e esse valor bate com a tabela de 2017, não bate com a tabela de 2018. Bom, nesse contexto que eu estou apresentando essa matéria para vocês, nós tivemos aí o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, recebendo a deputada Beatriz Cerqueira. Essa visita já havia acontecido antes, eu lembro daquele processo em que houve uma discussão em torno desse mesmo problema, que é da Lei 21.700, que não é problema para o governo, não é problema para a categoria, porque é uma pauta de muita luta, de muito sacrifício, de muita história por trás dessa Lei 21.710, ela que acabou com aquela tabela de subsídio criada pelo governo PSDB. E nós temos agora essa discussão na próxima quarta-feira, dia 8, e eles estiveram lá discutindo sobre assuntos relacionados aos profissionais da educação. Lá nós tivemos também o superintendente jurídico institucional do Tribunal de Justiça, Dr. Gilson Soares Lemes, o juiz auxiliar da presidência, que é o Dr. Eduardo Gomes dos Reis, assessora da deputada, no caso, a Daniela Oliveira, que também participaram desse encontro. A deputada Beatriz Cerqueira entregou ao presidente do Tribunal de Justiça um documento. Esse documento foi assinado por 29 deputados estaduais e também 10 deputados federais, pedindo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faça uma mediação referente à constitucionalidade da Lei Estadual 21.710 de 2015. Essa lei, como eu mesmo disse, que vai definir aí a vinculação do piso salarial da categoria da educação em Minas ao piso nacional. Como foi dito aí pela deputada Beatriz Cerqueira, o governador de Minas, ele quer tirar desse processo legislativo, ele quer tirar várias carreiras, contemplando a lição somente a do professor, no tocante aos repasses que viriam aí dos recursos do piso salarial profissional nacional da educação, que é definir tão somente o professor receba. E hoje a lei ela é muito clara
porque ela abrange todas as carreiras da educação, não somente o pessoal, o professor, o pessoal do magistério. E essa é uma discussão importante que está sendo travada agora, né, que será travada aí pelo Tribunal de Justiça, e que o canal da Educação fará um vídeo resumindo o que aconteceu lá no Tribunal de Justiça na quarta-feira, no dia 8, dia que está acontecendo essa grande paralisação na rede estadual de ensino. Bom, está previsto então na pauta da sessão do órgão especial o julgamento dos chamados embargos de declaração do Sindiúti MG, em torno da Lei Estadual 21.710 de 2015. Em 2022, a turma julgadora do órgão especial do TJ apreciou o pedido de medida cautelar do governo de Minas, Romeu Zema, para suspensão da lei impugnada, né, que é a Lei 21.710 de 2015. Importante estar passando isso aí para vocês. A Beatriz Cerqueira ela vai dizer simplesmente o seguinte, ó, nós estamos pedindo que o Tribunal de Justiça faça uma mediação. 7 anos depois de a categoria da educação ter conquistado uma lei estadual sobre o piso, nós corremos o risco de ver essa legislação ser declarada inconstitucional, disse a deputada Beatriz Cerqueira. O presidente, Dr. José Arthur Filho, agradeceu a visita parlamentar e frisou que a mediação é uma boa escolha para a resolução de conflitos. Sempre achei que a mediação é o melhor caminho, porque a sentença não pacifica o litígio. Vou encaminhar esse pedido para análise do relator do caso. Bom, pessoal, então, essa matéria aqui do Tribunal de Justiça eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Ao mesmo tempo, nós recebemos agora recentemente, né, através aqui da Romeu Zema, né, chamado Diário do Comércio, 90 anos, uma entrevista que aconteceu onde o governador do estado de Minas Gerais tratou sobre a questão da situação fiscal em Minas Gerais e os grandes desafios enfrentados aí, que serão enfrentados nos próximos 4 anos. Ele fala numa dívida de 147 bilhões, né, e por isso essa importância dada ao governo de Minas em relação ao regime de recuperação fiscal, né? Não tem outra alternativa, vai dizer o governador, senão a apreciação, num primeiro momento pelo Supremo Tribunal Federal, em breve aí pelo Poder Legislativo, do regime de recuperação fiscal, porque a dívida gira em torno de 147 bilhões. Tem uma matéria aqui da Mara Bianchetti, essa matéria é de 7 de fevereiro de 2023, portanto hoje, né, estou gravando o vídeo exatamente nessa data, e eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu nessa entrevista, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E depois a gente vai fazer uma relação, uma correlação com essa situação do Tribunal de Justiça e com a paralisação que acontece na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, portanto, 2 dias depois, 3 dias depois do início do período letivo das aulas na rede estadual de ensino. Então a primeira pergunta que foi feita aqui é quais são os principais desafios para esse segundo mandato. Ele vai falar que Minas tem uma dívida de 147 bilhões e que a melhor alternativa hoje para o Estado é o regime de recuperação fiscal. Você concorda com essa tese dita aí pelo governador Romeu Zema, pessoal? Eles já conseguiram adesão aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas o fato, a matéria não foi discutida pelo Poder Legislativo e que precisa ser discutida imediatamente, né, pelas vias legais, ou seja, a via legislativa, para que essa autorização à adesão ela se legitime, né, através dos representantes do povo eleito. Muito bem. Ele está falando aqui que hoje o estado de Minas Gerais passa por uma situação bem precária no tocante, por exemplo, a questão das estradas, que estão em estado de conservação, que deixa muito a desejar. Na área da saúde, ele vai falar também sobre essa reforma que está acontecendo aí em 2 importantes hospitais para desafogar um pouco a nossa capital. Ele está falando em reformas em Hospital Teófilo, em Governador Valadares. Na educação, ele está falando aqui que vai continuar com as reformas nas escolas,
com o programa Trilhas do Futuro, que parece a nova menina dos olhos aí do governo de Minas. Tanto é que se você entra hoje na página da Secretaria de Educação, você vai ver lá estancado uma propaganda gigantesca sobre esse programa Trilhas no Futuro. O Trilhas de Futuro voltou, cursos técnicos gratuitos do governo de Minas. Bom, enfim, o governo está vendendo aí essa ideia, né, de que seria aí um grande programa e que vai atender aí milhares de jovens. Nós temos aqui catálogo de cursos. Portanto, por que eu estou dando destaque a isso aqui? Porque parece que é a menina dos olhos do governo do estado, que está realmente preocupado com a questão da oferta de cursos para os estudantes da rede estadual e menos importante, aí, vamos dizer assim, seriam os profissionais da educação, porque eu procuro pensar dessa forma. Se dá tanto destaque a uma matéria como essa, você tem aqui o catálogo de cursos, você tem aqui consultar a inscrição, quer dizer, já está aberto aí esse processo. Teve o credenciamento das empresas. Quando você clica aqui nos cursos, você vê realmente uma variedade gigantesca, né? Várias instituições oferecendo aqui em todas as superintendências regionais de ensino esse tipo de capacitação, no Metropolitana A, B e C também. Então você vai ver ali 119 páginas oferecendo todo tipo de curso, né? Então nós temos aqui enfermagem, nós temos aqui segurança do trabalho, informática, segurança do trabalho novamente, desenvolvimento de sistemas, administração. Portanto, vários cursos sendo oferecidos aqui pelo governo de Minas, design, olha para você ver, radiologia, grau técnico, enfim, pessoal, tem muita coisa sendo oferecida aqui por várias instituições que passaram pelo credenciamento e, ao que parece, uma opção aí para os estudantes das escolas estaduais. Por que eu estou falando isso? Porque realmente tem se dado muito destaque a esse programa. E ele aqui na entrevista deixa claro aqui, pessoal, que uma das grandes prioridades da educação passaria pela reforma de escola, que, ou seja, continua o discurso das reformas escolares, né? das reformas das escolas estaduais, com o programa Trilhas de Futuro, no qual queremos atingir 300 mil alunos neste segundo governo. Fala um pouco sobre segurança aqui, mas é matéria para depois, né? E ele vai falar que o único caminho, a única alternativa para resolver o problema da dívida em Minas Gerais, hoje, sem dúvida nenhuma, o caminho fundamental para pagar essa dívida, para resolver esse problema desses débitos no Estado. Hoje no ano, por exemplo, você vê pagar de 10 bilhões, você vai pagar 2 bilhões de dívida, seria através do regime de recuperação fiscal. Só que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês como que anda a situação no Rio de Janeiro. RRF, Minas Gerais, RRF, Rio de Janeiro, não é exemplo para nada, pessoal. Então essa que é a questão. Então, existem aqui essa preocupação em relação ao pagamento das dívidas, que estão todas ajuizadas, né? Mas que, dependendo dessa situação, a saída ele vai dizer que não tem outra não. Ou passa pelo regime de recuperação fiscal ou Minas vai para o buraco. Então essa que é a grande questão. Você concorda com isso que o governador está dizendo aqui, pessoal? Então o regime é fundamental, porque com ele, ao invés de pagar a dívida já vencida, que só não foi paga porque o Estado teve liminares no passado, ao invés de ter que pagar em 5 anos, será possível quitá-la em 30 anos. Então de 5 passa para 30 anos essa dívida. Só que aí, pessoal, é a grande questão, porque os juros não param. Então essa é a grande crítica que eles fazem aqui, porque é você realmente jogar o problema lá para frente. Alguém lá na frente vai resolver o problema. Ou você acha que eu estou enganado? Nós tivemos várias pessoas comentando isso em relação ao Rio de Janeiro. Porque a dívida, ela realmente é reorganizada, rediscutida, mas os juros continuam sobre a dívida. Isso vai virando uma bola de neve.
Então é uma questão importante que quem está passando para vocês. E outra alternativa que ele vai citar aqui é a questão das privatizações. Para isso ele vai citar algumas empresas importantes em Minas, como por exemplo a Codemig, que ele está dizendo que dá lucro. E se uma empresa dá lucro, então compensa privatizar. É sinal de que nós faremos um grande negócio, né? É uma empresa lucrativa, ele vai dizer. Que bom que ela é lucrativa. Isso quer dizer que ela é valiosa. Então a Codemig está nos planos do governo aí para essa privatização. E não é só isso não. Ele está pensando da CEMIG, que ele, segundo nota do governador Romeu Zema, já foi usado politicamente, né, por governos anteriores. Inclusive deixou de levar energia elétrica, luz em várias regiões por questões políticas. Isso ele está dizendo aqui, pessoal. E também tem a Copasa. Então nós temos aí 3 empresas importantes. Temos aí a Codemig, a CEMIG e a Copasa, né, como uma alternativa para resolver o problema aí através dessas dívidas, através da privatização. Ele também passa sobre a questão, vai falar aqui também sobre a questão da Assembleia Legislativa, né, que essas privatizações, elas não serão feitas pelo governo sem que escute a Assembleia Legislativa. E se precisar de aperfeiçoar, se precisar de rediscutir, o governo está pronto para isso, né? Inclusive, ele fala até no relacionamento com a Assembleia Legislativa e com o governo federal. Ele vai falar que até agora a relação com o governo federal, que houve mudança de governo, né, com a entrada do novo presidente. Nós tivemos aí em Minas Gerais rodovias importantes, não rodovias, BRs, né? A BR-262, a BR-381, essas rodovias, né, importantes federais e que precisam desse aporte financeiro, porque a União tem muito mais recurso do que o Estado e o Estado depende disso também, desse aporte, dessa ajuda. E uma outra questão que ele cita aqui também em relação à questão do que aconteceu na Vale, né, essa mineradora que causou um prejuízo inestimável ao meio ambiente e muito especialmente em relação às vidas perdidas. E que essas negociações elas já estão praticamente 98% concluídas, mas que faltam ainda alguns debates que dependem do Ministério da Saúde. Portanto, pessoal, depende, na verdade, do governo federal essa discussão. Mas que, segundo o governador Romeu Zema, será a maior punição da história feita a uma mineradora e vai beneficiar a União, Minas Gerais e também o Espírito Santo, que são estados aí que sofreram muito com essa questão aí desse desastre ambiental. Vou falar também da questão da polarização, dizendo que vivemos um momento de polarização. É engraçado ouvir o governador falar isso, porque ele está dizendo aqui ó, que precisa ter tolerância, precisamos reconhecer que a outra parte sempre tem razão em algum ponto. Quer dizer, a outra parte sempre tem razão em algum ponto, governador. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual que é a parte que o Sindiúti tem razão aí, no caso, quando luta, por exemplo, pelo piso salarial profissional nacional? Em que parte que o Sindiúti tem razão? Nenhuma, né? Que essa que é a grande questão. Porque a gente vê aqui discussões sendo tratadas aqui, mas nenhum tipo de diálogo está sendo feito nesse sentido. Nós estamos assistindo a deputada Beatriz Cerqueira fazendo mediação lá, solicitando a mediação junto ao Tribunal de Justiça, que, ao meu ver, não vai resolver. Tá, pessoal? Esse discurso da mediação é muito bonito, mas não resolve. Isso eu falo com todo... Não falo que não resolve a mediação do Tribunal de Justiça, não falo que vai resolver o problema da educação. Tá? A mediação é o melhor instrumento a ser utilizado em todas as situações. A gente usa mediação até dentro de escola. Né? Então, assim, ir para o tribunal para pedir mediação é fácil. Vai de acordo com a consciência dos desembargadores. Por que não vai de acordo com a lei? Não é, pessoal? Não é votar de acordo com a consciência, é votar de acordo com a lei. Para isso nós temos uma emenda constitucional. Nós temos mudança na Constituição Mineira. E na Constituição Mineira, os deputados votaram unanimemente, apoiaram, a população mineira apoiou que nenhum professor
em Minas Gerais ele vai receber menos que o valor do piso para uma carga horária de até 40 horas semanais. Então o professor hoje que trabalha com 24 horas semanais, ele não poderia receber menos do que o valor do piso, que hoje é R$ 4.420,55. O que acontece em Minas Gerais é que o governo diz pagar proporcional, mas essa tese é a mesma tese dita por todos, repetida por todos os governadores, porque poucos pagam o piso. Há pouco tempo nós temos uma nota aqui, acompanhamos uma nota do jornal UOL, onde falava onde é que está pagando o piso, pessoal. Minas Gerais é hoje um dos estados que menos valorizam o professor. Então esse discurso, trilhas no futuro, ok, ninguém é contra programas que vão beneficiar estudantes. Nós estamos falando em cerca de 300 mil estudantes, mas nós precisamos também de valorizar, de abrir esse diálogo, que ele vai dizer aqui, ó, meu governo tem falhas, e todo governo tem, verdade. Temos que reconhecer e adotar uma postura de diálogo permanente, grifo meu, e de cessão, porque não temos razão em tudo. Então, governador, onde é que o senhor não tem razão? Porque quando o senhor fala em educação, o senhor normalmente quando faz, eu falo isso com maior respeito à vossa excelência, o senhor quando fala em educação, o senhor fala com grande propriedade, com grande autoridade, de quem passou pela escola pública e que entende o chão da escola. Então é muito importante que nós possamos fazer esse diálogo com o Sindiúti, que está lutando a boa causa. Nós estamos lutando pela valorização dos trabalhadores da educação. Uma Assembleia Legislativa que acabou de passar por uma votação, salvo alguns deputados, que eu vou estar sempre lembrando aqui, que inclusive da oposição ao governo e da posição ao governo atual votaram contra esse reajuste. E nós tivemos deputados lá que são apoiadores da educação e votaram a favor também do aumento salarial para os deputados, como se fosse bonito assistir isso aí. Então, assim, vergonhoso. Então, quando a matéria é discutida por eles, ela passa numa boa. Quando a matéria diz respeito a 250 mil trabalhadores em educação, aí tem que pautar, tem que discutir, tem que judicializar, tem que ir para o Tribunal de Justiça, como a própria deputada Beatriz Cerqueira colocou. Tudo no que se diz respeito a conquistas históricas estão sendo judicializados por esse governo. Então, a pergunta que eu faço é, precisamos ter tolerância. Precisamos reconhecer que a outra parte sempre tem razão em algum ponto. E aí? Que parte nós temos razão? Pelo visto, nenhuma, né? Porque precisa de um poder judiciário para dizer o que está certo e o que não está. E nós sabemos que essa luta, pessoal, nós vamos perder. Esse, pelo menos, é o discurso que eu faço aqui, o canal da Educação está fazendo nesse momento. Tá? Então, nós estamos encerrando aqui, próximo de encerrar o vídeo, mas aí continua o texto aqui falando em investimentos em infraestrutura, metrô de Belo Horizonte, mesmo ele vai sair do governo, vai continuar isso aí para os próximos 4, 5, 10 anos, ou 20 anos ou mais, como ele mesmo colocou aqui. Ele vai fazer uma crítica aqui em relação a esse sistema burocrático brasileiro. O Brasil carrega um peso muito grande, é um Estado ineficiente com muita burocracia. Temos vendido quase que só matéria-prima e produto bruto como minério, commodities agrícolas, que poderiam ser beneficiados e exportados com maior valor agregado. Sem as reformas não vamos ter desenvolvimento e nossa distância dos países desenvolvidos será cada vez maior. É engraçado que há um tempo atrás falavam no nióbio, né? Essa matéria parece estar esquecida, que foi tão amplamente discutida no primeiro mandato desse governador. Enfim, olha gente, é uma matéria grande, mas o que me chama a atenção aqui, que ao falar de educação, é uma frase apenas. O que ele vai dizer de educação é: devido à obrigatoriedade dos repasses constitucionais, saúde e educação têm caminhado melhor. Principalmente a educação, onde há a obrigação constitucional de destinar para a mesma 25% do orçamento. Ou seja, eu faço porque é obrigado.
porque se não fosse obrigado eu não faria. E mesmo assim nós tivemos recentemente algumas reclamações, inclusive na Assembleia Fiscaliza, de que não estava sendo aplicado os 25% constitucional. Esse secretário que está aí, Igor de Alvarenga, recentemente teria dito em audiência pública na Assembleia Legislativa que pela primeira vez se alcançaria os mais de 25%. Mais de 25%. E ele dizia com orgulho que seriam aplicados 25% constitucionais na educação. Isso é muito bom, é algo positivo. Entretanto, pessoal, tem que ser obrigado, né? Porque senão não haveria investimentos na educação. Enfim, e no tocante aqui a essa questão que ele encerra dizendo aqui, falando sobre a questão do Trilhas do Futuro, né? Que ele vai continuar investindo no Trilhas no futuro e nas reformas de escolas. Há pouco tempo, nós também vimos o secretário falando que as escolas seriam praticamente, eles queriam perceber Minas Gerais como um canteiro de obras. Tantas obras que as escolas que passariam. O que acontece, pessoal, é que material é bom, mas não resolve o problema da educação. Se nós não tivermos sensibilidade, não tivermos respeito com a causa pública, não entendemos que para valorizar o professor precisa de vencimento, precisa de salário. Enquanto a gente estiver achando que resolve-se o problema da escola pública montando um projeto piloto, tirando os professores efetivos de uma escola, distribuindo para outras redes, e montando um projeto piloto, utilizando um prédio público, sem você aproveitar o que há de melhor ali, que não é somente a clientela, os alunos, mas o seu material humano, o seu recurso humano, o servidor efetivo, contratado que está ali, aí fica difícil de acreditar na educação, porque nós temos um governo que não acredita no professor. E para elaborar um projeto piloto, ele precisa de tirar o professor daquele ambiente. Olha, remaneja todo mundo. Isso aconteceu. A gente está vendo isso no Francisco Menezes, Maria de Rezende, Andrade, uma escola lá de Sabará. Ou eu estou enganado, eu estou falando alguma bobagem aqui. Então, se nós não tivermos um governo comprometido com os trabalhadores da educação, comprometido com a escola, comprometido com a valorização dos profissionais, com o pagamento do piso salarial profissional na educação, fica realmente muito difícil continuar. Por isso que nós vamos ficar a vida toda, começando o ano letivo e entrando em greve, começando o ano letivo e entrando em greve, e fazendo pagamento de greve aos sábados aí, daquele jeito que todo mundo conhece. Aquela loucura que os mais prejudicados são não só alunos, mas também professores também, que se sacrificam indo aos sábados, trabalhando sábados. Vou nem falar outras situações, outros dias na instituição de ensino. Porque se pudesse, se a legislação permitisse, até domingo trabalharia na escola. Que essa que é a grande questão. Mas está dado aí o recado, pessoal. Acompanhar aí mais notas aí. Se eu tiver novidades, vou postando para vocês. Hoje o canal de Educação falou um pouquinho sobre a visita da deputada Beatriz Cerqueira lá no Tribunal de Justiça, sobre essa paralisação que acontece quarta-feira, dia 8 de fevereiro, 3 dias depois do início do ano letivo, e também sobre essa entrevista do governador Romeu Zema a um importante meio de circulação aqui, pessoal, que é aí, ó, Mara Bianchetti, o Diário do Comércio. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. Por isso é importante você aproveitar as oportunidades que o canal da Educação oferece para vocês aqui. Nós temos na plataforma Hotmart um curso com mais de 60 videoaulas, com todos os conteúdos que vão ser cobrados aí, muitos conteúdos, na verdade, que vão ser cobrados, direitos humanos, parte de legislação, que serão cobrados na prova do novo concurso, que sairá em breve o edital, pessoal, já não saiu, a previsão é sair abril, maio, o edital. Eu estou gravando o vídeo hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, e estou mostrando para vocês essa situação importante, que é tentar um cargo público, uma efetivação na rede pública de ensino no estado de Minas Gerais. Por isso, vou deixar o link promocional para que vocês possam acompanhar e fazer parte dessa equipe, dessa turma, que hoje conta com muitos servidores contratados, com vínculo precário, estudando para passar aí no nosso concurso, no concurso da educação, e parar com esse sofrimento. Você sabe que tem prazo, o Supremo Tribunal Federal modulou para 24 meses, né, pessoal? Esse período já está correndo, e em breve nós não teremos mais contratações no estado de Minas Gerais. Por essa razão,
O canal da Educação vai disponibilizar agora um link promocional para que você possa adquirir esse pacote e fazer parte da nossa turma. Um grande abraço para você. Lembrando você, pessoal, que não é material em PDF, tá? Não é apostila. São videoaulas totalmente online feitas por mim e pela nossa colega supervisora Aline Neira, especialista em educação pela UFMG.